Eduardo Nascimento está do meu lado, é o novo chefe da Comissão Carioca de Promoção Cultural, como eu disse. Ele brincou que são dois Eduardos, que a gente também está na presença ali do hoje diretor da Rio Filme, Eduardo Marques, que até o ano passado foi o secretário executivo da Comissão Carioca, foi um dos responsáveis aí pela implementação da lei do ISS, que tem sido elogiada aqui em outros fóruns. Então, o Eduardo veio falar um pouco da experiência dele nos últimos anos. E o Eduardo Nascimento, aqui do meu lado, veio falar do planejamento para esse ano e para os próximos anos, como é que a gente vai... A gente não, né? Como eles vão tocar essa lei de incentivo aí, tá? Oi, boa noite. Desculpe aí o mau jeito, a demora, a correria, que a gente estava lá na batalha da secretaria. A gente, desde dezembro desse ano, está ajudando a nossa querida secretária Nilcemar aí com essa nova gestão. A gente tem um pique... Ah, ótimo. Tá bom. A gente está lá sempre, todo dia, de 10 da manhã às 10 da noite. E aí a gente estava nas missões. E hoje, toda quarta-feira, é o dia da reunião do comitê que discute as questões do incentivo cultural, vários temas palpitantes, não é não? E aí a reunião ela acabou agora às 6h pouco e vim correndo para cá. Mas obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui na Escola Superior de Propaganda e Marketing. Eu sou jornalista, também sou publicitário, formado pela Federal Fluminense, minha primeira graduação. É um tema que eu estou sempre pesquisando e estudando, né? A minha formação eu fiz na UF, né? Depois fiz pós em Antropologia da Política lá no Museu Nacional, também fiz algumas coisas de marketing na Getúlio Vargas, e a gente tem uma experiência de alguns anos ter trabalhado na própria prefeitura, né? Na Câmara Municipal, onde eu tive nos últimos 9 anos na Comissão de Educação e Cultura, né? Junto com o vereador Messina, hoje líder do atual governo, e na época cuidava das políticas públicas de educação e cultura. E nesse período eu acabei sendo a pessoa que fazia a interface em cima dos temas culturais, né? Foi uma experiência muito rica, a gente teve bastante pontos positivos, né? A gente mudou na época de 2009, na discussão sobre a região portuária, né? A gente criou um mecanismo de garantir o financiamento e a revitalização cultural da região, os famosos 3%, né, do título público da CEPAC, né? Foi um processo, uma grande concertação, que acho que é a tarefa do Legislativo, né? Um diálogo de 6 mãos, o Executivo Municipal, o Legislativo, os moradores e grupos culturais da região, e garantiu um processo de financiamento da região e da garantia do patrimônio histórico, né, que hoje está sendo consagrado, no caso do Valongo, como patrimônio da humanidade. A gente tem o prazer de ter ajudado a participar em relação a isso. E a outra grande conquista que a gente teve foi a atual lei de incentivo cultural, né? Foi um processo também de concertação, de diálogo. Paula estava lá presente, outras pessoas também participaram. Foi uma grande concertação, né? Nós do Legislativo, os produtores culturais dos diversos setores e tamanhos, né? Na época teve uma grande discussão em relação à participação ou não do audiovisual incluído na lei, né? É que eu não consegui colocar aqui, mas a próxima, se vocês trouxerem, eu vou trazer os vídeos da época. Teve um grande bate-boca do nosso querido secretário Júnior Perim com o Diller Trindade. O argumento do Perim que o audiovisual é boca grande, gola larga, come todos os lados e os outros setores ficam muito aquém, né? E, na época, com o Executivo, o prefeito Eduardo Paes compreendeu muito bem o processo. A gente teve algumas discussões com ele, a gente teve uma discussão bem importante na época da Rio+20, e 2 secretários de Cultura, o Emílio Calil e o Sérgio Saleitão, que implantou a lei. Então, foi um processo muito bacana, que ele começou através de uma crise, que a gente vai começar aqui a contar um pouco dessa história. Não sei se a Paula já falou do mecanismo anterior, né, que a gente vai fazer um breve histórico, né? É a famosa fila, né? Para quem viveu isso até 2012, o mecanismo anterior da lei de incentivo era assim que funcionava.
É assim que funcionava, né? Quando a gente anunciava que... A gente não, digo quando a prefeitura anunciava que o edital ia abrir dia 1º de setembro, né? No dia 4 de agosto, as pessoas já estavam na fila, 2 semanas anteriores, se estapeando, se engalfinhando, né? Por conta disso. Então, é um dado importante para a gente saber de onde a gente veio e para onde nós estamos, né? Por que isso acontecia, né? Essa bendita fila. O mecanismo anterior da lei, ele partia de um pressuposto, né, de renúncia muito menor do que o atual, né, era 0,15, 0,14, né, em relação à receita da renúncia fiscal da prefeitura, né. E o mecanismo, acho que a grande diferença é que a gente está num mecanismo que ele é proporcional, ou seja, todos os projetos eles podem captar, participar a partir de um determinado percentual, né? Antigamente a lei era majoritária, então era aquela história do winner take it all, entendeu? Quem chegasse na frente levava tudo. Então, como o percentual era bem menor, em termos de 14, 15 milhões, se a gente tivesse aí, e o mecanismo era por ordem de chegada. Então, se eu tivesse aí, né, 15 milhões, tivessem 3 projetos de 5 milhões, acabou. Tchau. Né? E aconteceu durante muitos anos. Tem vídeos, eu vi uma apresentação da querida Marcela Braunstein, que fez uma dissertação de mestrado sobre isso, tem vídeos e tal, as pessoas dormiam dentro da sede da prefeitura. Vocês estão achando que é bizarro? Mas era bizarro. As pessoas dormiam lá, porque você, quando abriu o edital às 9 da manhã do dia anterior, era a ordem cronológica da fila que valia. Então, literalmente, as pessoas caíam na porrada, para quem fosse seja o primeiro. Então, assim, era um mecanismo bastante traumático. Mas eu sou da política que crise é igual a oportunidade. Então, isso aconteceu no último ano do primeiro mandato do prefeito Eduardo Paes, e ele não queria uma crise dessa como legado, né? Então, isso ajudou bastante a gente avançar na discussão. E aí, a partir daí, a gente, do limão, fizemos uma bela limonada. Vamos lá. Isso, né? Então, né, um mecanismo que era antigamente para o que passou a vigir, né, que é a lei atual, que é um mecanismo proporcional, né, o patamar de renúncia saiu de 0,14 para 1% da renúncia, né, é um mecanismo que a gente acabou com a fila, né, e eu me lembro de uma fala do prefeito lá na sede na Palácio da Cidade, no último dia da Rio+20. E coitado do pessoal que estava lá da antiga gestão, lá do Calil, estava discutindo, aí ele falou, vocês garantem que vão acabar com a fila? A gente, não, estava um grupo de produtores e tal, vamos sim. E aí estava o antigo chefe de gabinete lá do Calil, a gente entrou, ele mandou ele esperar lá de fora. Aí mandou chamar ele. E aí ele falou, vocês garantem que vão acabar com a fila? Garantimos e tal. Aí chamou o cara, cuidado com ele. E eles gostam de fila. E eles vão dar um jeito de ter uma fila. Coitado do cara. O prefeito tomou um sabão do prefeito publicamente, que ficou transparente. Mas o mecanismo era assim. E aí a gente avançou. Um processo de discussão, um processo muito bacana. Teve um grupo de trabalho que caiu, dedicou, né, uma lei que tem uma fórmula matemática complexa, né, para garantir essa proporcionalidade no processo, né, foi um trabalho do querido Zé Carlos Seco e do nosso querido próprio vereador Messina, fez os cálculos, ele é de TI, então fez os cálculos de próprio punho. Deixa eu só desligar aqui o celular, que eu fiz uma indelicadeza, não fiz isso. E, enfim, a gente conseguiu avançar para um modelo mais bacana que está hoje em vigor. Vamos lá, aqui. Aqui. Onde é que eu aponto? E como é que eu volto? Tem a setinha anterior. Tá. Enfim, aí a gente passou para um novo modelo, né, que é o modelo vigente, a gente conseguiu abranger muito mais áreas, né? Acho que uma coisa importante nesse pequeno histórico é que o modelo anterior, o poder público tinha muita ingerência, né? E o modelo atual é um modelo muito mais liberal, ou seja, tem uma interface grande da escolha entre o mercado e os projetos culturais. O modelo anterior, além dessa questão de ser majoritário e um
percentual muito menor, você tinha uma ingerência muito grande do Estado em relação aos temas. Né? Algumas pessoas aqui mais velhas vão lembrar da época que o prefeito, na época César Maia, estipulou que todos os projetos tinham que ser sobre a vinda da família real, família portuguesa, para o Rio de Janeiro. Todos os projetos. Teve um ano também que ele escolheu que todos os projetos iam versar sobre o audiovisual. Então, assim, a nova lei ela deu uma medida bem mais democrática no processo. E, além disso, tinha uma outra questão que a gente avançou na lei, que ela não tem um caráter, e eu incorporei isso na minha vida, né, pública, de não há uma discriminação, uma avaliação do ponto de vista do mérito cultural. Né? Um projeto de funk, de forró, tem o mesmo peso de um projeto de uma ópera de música clássica. Você não tem ingerência em relação ao gosto, nem, abre aspas, a qualidade cultural. Né? E no processo anterior, você tinha uma decisão em relação à qualidade do projeto. Então, se o seu projeto fosse considerado bom, né, ele tinha um percentual muito maior de arrecadação. Se ele fosse mediano, menor, e se ele não fosse escolhido, está fora. Né? A gente acabou com isso. Né, na medida em que hoje o mecanismo, até converso com algumas pessoas, hoje a gente teve, né, a gente vai falar do calendário, a gente não tem, o mecanismo atual não tem uma aprovação ou uma reprovação. Na verdade, eu considero muito mais uma habilitação, o projeto está apto a captar ou não está apto a captar conforme a regra estabelecida. Né? Mas não tem um juízo de valor em relação à linguagem cultural que está ali estabelecida. Isso é um grande avanço. Né? E a gente tem uma pluralidade, uma diversidade muito grande. Bom, isso é uma frase para a gente lembrar muito, né, de onde viemos e para onde vamos. Né? Isso é um pequeno preview aí. Se você quer entender o futuro, né, estuda o passado. Né? Ops, eu fiz aqui uma besteira aqui, como é que faz? Isso. Bom, aí a gente já está aqui no que é o mecanismo atual, explicar um pouquinho para vocês como é que ele funciona, né? Ih, eu estou apertando besteira aqui. É a setinha que eu tenho que fazer? Pro lado. Essa aqui é a lateral? Isso, então vamos lá. Ele está me ajudando aqui. Bom, o que é a lei do ISS? Né? A lei de incentivo à cultura. Né? Ela é um mecanismo de incentivo à cultura carioca, pertenceu na gestão passada ao programa de fomento, né? Que você tinha um fomento indireto, que é a renúncia fiscal, e o fomento direto, que é o investimento direto da prefeitura. Né? E aí está explicando, né? As empresas podem patrocinar os projetos conforme sua escolha, né, de um percentual que eles têm aí do incentivo do ISS, Imposto sobre Serviço. Acho que um grande elemento importante é que, diferente do ICMS da Lei Rouanet, a lei do ISS, a empresa ela não bota dinheiro do bolso. Ela vai escolher um percentual, né, 20% do que ela já paga à prefeitura, e ela vai escolher para direcionar e apoiar um projeto. Esse foi um dos temas que a gente falou muito ontem aqui. Ontem eu estava com o pessoal do CMS, o secretário esteve aqui e tudo. E aí foi falado isso, mas não tem um jeito de a empresa não ter que botar o dinheiro na frente na lei de, não, na lei de CMS. Não. Na lei de ISS é assim, isso que é bom, isso que é bom. Né? Nosso mecanismo tem essa característica. E hoje em dia a gente também está fazendo um grande debate interno em relação à proposta de legislação e regulação da cultura na cidade do Rio de Janeiro. Acho que um dado importante que passa complementando essa discussão em relação ao fomento direto e indireto, é que, de forma inédita, a atual gestão do prefeito Marcelo Crivella assinou no dia 16 de junho desse ano, junto ao Ministério da Cultura, a adesão do Rio de Janeiro ao Sistema Nacional de Cultura. Né, que era uma reivindicação antiga do setor e que não aconteceu nas gestões anteriores e já foi feito. E, como contrapartida disso, a gente vai ter uma discussão, e a gente tem um prazo aí de 2 anos para colocar na roda, a discussão de um Fundo Municipal de Cultura, né, que é o tripé do sistema, né, Conselho, Plano e Fundo. E a gente também vai ter que fazer uma conferência, um processo de discussão participativo, para a gente ter um plano municipal de cultura, ou seja, o plano diretor da cultura carioca nos próximos anos. Então, é alguma tarefa que a gente tem aí para fazer nesses próximos anos, nos próximos meses, nas próximas semanas, e estão todos convidados a participar. Né? A gente está aí, esse é um outro ponto que a gente vai colocar, a gente vai fazer uma rodada aí de discussão com Não, a gente está no processo de discussão. A gente tem até junho de 2019,
né? São 2 anos para a gente apresentar esse pacote aí. Né? Então, a gente tem esse processo aí para estar discutindo, estão todos convidados a participar. Enfim, então, nossa lei de incentivo, que a gente considera, né? O prefeito Eduardo Paz dizia que era a melhor lei do país, no sentido. Né? Então, a única coisa que eu preciso falar também, que eu disse ontem aqui, nessa hora, falando assim, não, mas o ISS é bom que a empresa não precisa botar o dinheiro na frente. Eu falei, mas tudo bem que a empresa às vezes paga o ISS e a prefeitura demora o ano inteiro para passar a grana. Eu tenho que dizer que eu disse isso aqui. Não tem problema. Tudo na vida tem ônus e bônus, né? É uma das coisas que a gente também tem discutido em relação à atual legislação. A gente tem feito uma discussão sobre o marco regulatório da cultura, né? Uma das propostas é de tentar fazer com que o mecanismo do ISS, nesse caso, reproduza o Rouanet e o ICM, de que a empresa faça o encaminhamento direto ao projeto. Hoje em dia, ele repassa à medida que ele vai fazendo o recolhimento do imposto ao longo dos meses, e a gente vai repassando para os projetos em torno de 4 a 5 lotes por ano. Né? Que aí, em vez de hoje, a guia vem em 100%, você paga a guia com 100%. Viria, como é BH, por exemplo. É 80%, você paga 80% e os 20% você deposita na conta do produtor e comprova na fazenda que você fez assim. Aí é um modelo a ser discutido, né? No caso, né? Eu sou jornalista, sou péssimo em matemática, não me atrevo a entrar nesse debate, mas enfim, é um mecanismo que ajudaria e também iria desafogar em muito a gestão, né? Vale ressaltar que esse ano a gente, de forma inédita, conseguiu a liberação do primeiro repasse, né? Ainda em março, né, porque as pessoas não sabem, mas o orçamento municipal ele fecha em novembro para dezembro e reabre depois de março. A gente conseguiu em março a autorização do primeiro pagamento e a gente está efetuando e conseguiu aprovação agora em 9 de agosto, o terceiro repasse. Então, a gente está aqui executando até setembro 50 milhões dos 57 previstos em 2017. Acho que é algo bastante relevante. A gente tem sentido isso aí no mercado. No mercado, no cenário de crise, de 57 que a gente tem para executar, agora em setembro a gente vai virar com 50 milhões sendo executados. Então, acho que isso é um fato bastante importante, que a nova gestão tem feito um trabalho de celeridade nesse processo para está todo mundo muito sufocado para que a coisa possa rodar. Mas, enfim, como era antes, como era agora, né? Está explicado da lei antiga da nossa querida atriz e vereadora Neuza, eu sempre chamo Neuza Amaral, ia dizer que era Neuza Borges, errei de novo. Neuza Amaral, saudosa, né? Esse era o mecanismo atual, que ele começa o patamar mínimo de 1%, que a renúncia pode aumentar conforme a mobilização e a sensibilização da sociedade na gestão. Né? Bom, aqui são os valores, né, atualizados, né, da lei, do que era no passado, né, para o que a gente está executando. 2017 foi o ano de maior investimento, 57, esse ano 55, né? E aí a gente já tem algumas previsões da Fazenda para o futuro, mas eu não vou dizer não, só de maldade. Então temos aí o gráfico para vocês verem a mudança da lei, o pico que ela deu, né? De 13 para 2012, né? Um acréscimo aí de 20 e poucos milhões, né? Eram 13 milhões para quase 30, né? A gente teve aqui, né, de 2011 para 2012, né? E aí houve um aumento, né? A gente tem aí o efeito também da cidade do Rio de Janeiro com os grandes eventos, né? Copa do Mundo e Olimpíada, tem essa pequena queda para agora, né? E aí tem esse detalhamento. Como eu falei, a lei é um processo bastante amplo e ela foi feita de forma democrática, né? Tem as 19 áreas de participação aí da lei, um segmento bastante amplo, né? Tem as cores das leis, do que foi redefinido, o que entrou novo, né? O verde são os temas novos, que tudo que estava preto era o que tinha anterior, né? O azul era que foi melhor definido, né? Artes visuais, audiovisual abriu, porque era tudo uma coisa só, e o verde era o que a gente incluiu em 2012. Então, temos aí do folclore a multiplataforma tecnológica. Acho que é bastante amplo aí, em termos de linguagem artísticas, culturais aí para os projetos. A lei avançou no seguinte: a gente estabeleceu um calendário prévio,
né? O que acontecia anteriormente, que a lei, a cada ano, ela era publicada e divulgada numa época do ano, então era um frenesi ainda maior, né? Olha, parecia aquelas informações privilegiadas da Bolsa de Valores. Era que era. Pô, vai ser quando? Eu ouvi dizer que é tanto. Era igual aquela coisa da Bolsa. E de 2012 para cá, não. A gente tem aí um calendário permanente o ano inteiro para todo o setor cultural se programar, né? O edital abre dia 1º de maio, né? Agora a gente está na vigência do edital das empresas até dia 31, enfim. Você tem aí o ano inteiro um calendário prévio para que as coisas aconteçam. Então, acho que calendário fixo? Sim, fixo, de forma transparente, né? Na nossa página da Secretaria, a gente também publicou lá um outro calendário com as atividades regulares da lei, né? Outros temas além desse. Então, está tudo de forma clara, como as coisas vão acontecer e tal. Okay. Bom, uma outra mudança da lei importante foi a profissionalização do processo, né? A Comissão Carioca de Promoção Cultural ela já existia, né? E era um órgão composto por servidores de forma sazonal, né? Você juntava servidores numa quantidade menor. Agora você tem uma equipe que funciona exclusivamente para fazer essa gestão, que é uma gestão significativa, a gente está falando em torno de 50 a 60 milhões, né? E aí tem um processo aí de acompanhamento profissionalizado desse negócio, deu uma otimizada e qualificada no processo. Enfim, aqui a nossa definição de produtor cultural, né? Uma pessoa jurídica constituída na cidade do Rio de Janeiro, 2 anos de mercado, enfim, né? Porque também a gente vive muita gente de outros municípios, né, tentando dar uma mordida aqui. Nessa onda, né? É bom que mas enfim, é um problema que a cidade do Rio de Janeiro tem, né? Essa da gente já ter vivido, ter sido capital, essa questão metropolitana, né? É um debate que a gente está o tempo todo participando, e a gente tem, eu também, além da Secretaria Executiva, eu sou representante da SMC no Conselho Municipal de Cultura, que é o órgão de interface com a sociedade civil. E a gente tem percorrido os territórios, já fazemos discussões em Madureira, Jacarepaguá, Realengo. Sábado eu estive em Sepetiba, né, com os grupos que a gente tem conversado com a cidade inteira, né? Então, esta questão metropolitana seria bom de discutir com o pessoal do Estado. Acho que é algo importante de se pensar em interfaces do gênero. Ontem o secretário André Lazzaroni falou aqui que tem levado para os municípios essa ideia de que eles instituam as suas leis de incentivo. A gente até comentou de como é difícil convencer o prefeito, o secretário de Fazenda do município a abrir mão, a renunciar um pouquinho do ISS nos municípios menores, que ele falou da lei de Niterói, que acabou de ser lançada. Que inspirada na gente, né? Totalmente, né? O que não é ruim, o que é bom. Meus queridos lá, André, Diniz, Daniel, gente boa. Não, eu acho bom, eu acho que a gente tem que avançar nesse debate. Valeria, já faço um desafio aqui para vocês promoverem aqui na SPM um debate sobre esse tema, juntando Rouanet e ICMS e ISS. A gente está pensando em fazer um debate nesse sentido. Tem uma instituição chamada GIF, Grupo de Empresas e Fundações Empresariais, que fez uma publicação muito interessante uns anos atrás, que era o Censo do Investimento Privado na Cultura, né? E nesse momento de escassez de recursos, né, tem a definição de economia, né? Economia é administrar a escassez. Nesse sentido, valeria a pena uma grande avaliação para a gente ter algo parecido com o que você tem na saúde, a gestão de leitos do SUS, né? Você tem ali município, Estado e Federação, União, né, compartilhando em termos de o que posso ofertar de leitos hospitalares na cidade, né? Eu acho que valeria um debate nesse sentido, né, de o que você pode ter ações complementares, que, por exemplo, tanto via ICM quanto via Rouanet, você pode estabelecer via Estatuto da Cidade consórcios regionais. Você pode estabelecer consórcios regionais, né? Que as prefeituras, né? Você aí, o Estado com região metropolitana, Baixada, Serrana, enfim, ações que possam ter uma complementariedade, né? A própria Rouanet também permite criação de editais, você criar consórcios de investimento. Acho que é um bom debate para se discutir, né, em relação a isso, né? Lazzaroni contratar para consultoria, quem sabe. Mas vamos lá. Aqui a explicação de como né? A inscrição da empresa, né? Os detalhes técnicos de como vai operar, o teto de captação, né? Que é de 1,1 milhão, né?
da gente tem aqui as explicações mais técnicas de qual é o procedimento, como é que você entra na roda. Tá? Esse aqui é o certificado de enquadramento, né, que a gente vai lançar para a galera agora no final de agosto. Né, temos aí uma quantidade grande de projetos, dos 1.441 que a gente conseguiu inscrição, né, um número maior de inscrições, a gente conseguiu aí, vão ter em torno de quase 1.400, 1.300 e poucos projetos habilitados a captar, né, então vai estar todo mundo recebendo aí o seu certificado, né, e a gente vai fazer uma atividade legal para estar discutindo isso. Quem é o patrocinador, né, que a gente chama de contribuinte incentivador? Tem aqui a explicação, né, da empresa, como é que é. Tem aí as vedações, né, a empresa do Simples, né, recolham, aí tem uns detalhes técnicos de quem que não pode participar, os limites aí das participações. E aqui tem um painel das empresas que estão aí atuando no setor. Né? Vale destacar que da nova gestão, a gente fez uma iniciativa esse ano que foi complementando iniciativas que já eram feitas anteriormente. Meu querido Eduardo, arquiteto e engenheiro, pegou a lei do papai e transformou ele nesse edifício muito bacana, né? Complementando uma iniciativa que já tinha sido feita anteriormente, que era a Caravana DSS, a gente fez o circuito, né, SMC Mais Diversidade, que foi um curso de capacitação aos produtores culturais. Corremos aí o município, vários territórios, tivemos 6 encontros, né, Madureira, Barra da Tijuca, Realengo, Glória, Tijuca, Glória de novo, tiveram 940 inscritos, um curso aí de fôlego de 2 dias, manhã e tarde, para preparar e democratizar o acesso à produção cultural. Acho que Por isso que a gente teve um número tão grande de projetos. Sim, também, né? sim. Essa é um pouco a nossa pegada. A ideia é da gente sempre estar trabalhando na democratização e na ampliação do acesso. E na capacitação do empreendedor cultural. Acho que uma das coisas que a gente fez foi, além de explicar, teve uma querida parceira nossa, a professora Cláudia Chaves, da PUC, né, que falou sobre a importância do profissionalismo no empreendimento cultural. Né? Recentemente, a secretária pediu para a gente organizar, né, estamos aí com um prêmio chamado Prêmio SMC Mais Diversidade, que são 62 contratações para atividades artísticas nos centros culturais do Rio de Janeiro. A gente também fez o mesmo modelo, só trouxemos um profissional de marketing cultural que falou de pensar o projeto cultural como uma startup. Né? Então, a gente sempre tem essa pegada de fazer as atividades de preparação para as seleções e trazer profissionais que possam agregar a esses projetos. Então, a gente fez isso. Então, aqui é um pouco do painel das empresas que participam do ISS, que a gente está trabalhando aí. E aí é o modelo de qual é o certificado que a empresa vai ter, né, quando ela estiver habilitada. Né, que não é um processo simples. Né, tem uma documentação, ano passado a gente teve um número de 800 e poucas empresas inscritas e 400 habilitadas. Tem uma documentação exigida aí que não é fácil, uma tarefa hercúlea dos nobres membros da Comissão Carioca de Promoção Cultural. Vamos lá. Esse aí é o termo de compromisso, é o documento, né, do que a gente chama de casamento entre o projeto cultural e a empresa patrocinadora. Está aqui a explicação aí do processo. Bom, aqui são alguns números, vou levantar aqui para explicar para vocês, né, os números de 2013, né, os números desse ano, 1.441 inscritos, 513 aprovados, 838 aprovados com ressalva. Vale destacar que a gente mudou o edital desse ano e foi muito mais rigoroso. Né? A gente tinha um elemento chamado contrapartida ambiental e contrapartida da acessibilidade para a pessoa com deficiência, que nos anos anteriores eram opcionais, a gente colocou eles como obrigatórios. Então, todos os projetos têm que mitigar o impacto ambiental e prever ações de inclusão para a pessoa com deficiência. Né? E, no caso da pessoa com deficiência, a gente teve uma interface grande com membros da sociedade civil, com o Conselho Municipal de Cultura, incorporou a integralidade do texto que o segmento discutiu no Ministério da Cultura, né, da ação da acessibilidade da pessoa com deficiência. Então, aí, quem é que é bom de matemática? Aí? 513 mais 838 dá quanto? Quem é bom aí? É bastante. 1.441.
Não. 513 com 838. Né? Tem uma quantidade grande de projetos aptos a captar. Né? E aí, os incentivados, a gente vai ver ao longo desse ano que vai acontecer. E aí a gente tem aqui a evolução dos números dos inscritos, quem participou no edital. Aqui das empresas, isso em relação a 2016, né? Os números de quem participou, quem se habilitou, quem inscreveu, né? Os números em relação aos projetos. E aí uma relação quantitativa aqui, né, dos patrocinadores e projetos que a gente teve aí ao longo dos anos. Não é uma tarefa fácil captar, uma tarefa que exige profissionalismo, né, e dedicação. E aqui, para finalizar, né, relação de valores aqui nos números dos anos, né, das linguagens, né? Algumas linguagens não muito afeitas, né, design, folclore e tal, né, captando. Bom, enfim, é isso, né? A continuidade aí da conversa, meu querido Eduardo Marques vai dar continuidade, que foi o grande arquiteto e engenheiro da lei que tirou ela do papel e transformou ela em realidade. Obrigado. Obrigado.